Você sabia que a escolha que você faz hoje pode mudar o mundo? A decisão que você toma hoje pode mudar o mundo de alguém. E para introduzir essa nossa conversa, eu convido você para ouvir junto comigo essa canção Simples Assim, do Lenine. Vem com a gente! No alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina, diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação? É simples assim. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. E a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri. E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, de início, meio ao fim. Pra que complicação? É simples assim. Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim. Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. É simples assim. É simples assim. Olá, meus amigos. O que você faz hoje pode mudar o seu mundo. Já percebeu? O que você faz não fica apenas restrito a você, mas produz ondas que irradiam e alcançam outras pessoas. Ondas. As nossas atitudes podem mudar a realidade à nossa volta, o nosso mundo. Quando você muda, tudo muda. A gente tinha um membro na nossa família que era muito chato, reclamão, azedo, emburrado. Como uma onda, esse clima se espalhou pela casa, pela família, e o ambiente era sempre pesado. E todo mundo se preocupava com o dia em que ele caísse de cama, doente. Mas aí o milagre aconteceu.
ele se tornou um sujeito calmo, tranquilo, tratável, e o clima da casa se tornou leve, se espalhando como uma onda. O que você faz pode mudar o seu mundo. O que fazemos hoje pode mudar o mundo ao nosso redor, quando escolhemos mostrar amor, alegria, paz, paciência e bondade aos outros. Eu acho que todos nós vamos concordar que o mundo no qual nós vivemos é um mundo complicado. Muita dor, muita injustiça, muita desigualdade, muita indiferença. Eu já mencionei aqui diversas vezes aquele diagnóstico de Shakespeare. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Basta abrir os olhos, meus amigos, e olhar ao redor para perceber que as coisas são difíceis, dentro de casa e fora de casa. Foi Jesus quem disse: nós sabemos que o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno. Você e eu corremos perigo. Já dizia um antigo provérbio chinês que as más companhias são como um mercado de peixe. Acabamos por nos acostumar com o mau cheiro. Você não acha que está certo? Parece não haver mais lugar para a bondade, para a solidariedade, para a ajuda. Os corações andam fechados. A questão é: que ondas nós provocamos? Ondas do bem ou do mal? Você faz parte do problema ou da solução? Você é daqueles que irradiam bondade e amor, ou você reclama e queixa o tempo todo, vendo tudo negativo? O convite de Jesus, meu amigo, minha amiga, é: crie ondas de bondade em sua vida. Bondade. O que é bondade? Na Bíblia, a palavra bondade aparece muitas vezes. O significado da palavra tem uma dimensão ética e estética. Na dimensão ética, bondade é igual a viver com padrões elevados de conduta. Interessante, não é mesmo? O que quer dizer isso? Que neste mundo complicado, uma pessoa bondosa é uma pessoa acima da média, especial, fora da curva, uma exceção. Já na dimensão estética, bondade é igual à beleza interior. Ser bondoso é muito mais do que fazer coisas boas, muito mais do que boas ações, muito mais do que aparência física. Tem a ver com um padrão elevado de conduta que brota naturalmente de dentro. Um amigo meu arrumou uma namorada muito bonita, fisicamente falando, a mais bonita da escola. Todo mundo ficou com inveja dele. Depois de um tempo, ele deixou dela. Todo mundo ficou sem entender, e quando questionado, ele dizia: leva para você, quem vê cara não vê coração. Na língua latina, meus amigos, beleza é a qualidade de quem tem boa índole interior. Jesus nos surpreende quando, numa conversa com um jovem, ele diz: só Deus é bom e mais ninguém. O que quer dizer isso? Simples assim: Deus é bom e mais ninguém. Nossa inclinação natural é para o caos, para a maldade e não para a bondade. Algo precisa acontecer dentro de nós para que a gente se torne bondoso. Só podemos produzir o bem se aquele que é o bem por excelência,
um único que é bom por natureza viver em nós. O caos e a maldade são naturais, e a beleza e a bondade são realidades espirituais. Por isso, qualquer mudança começa em nós mesmos. O escritor russo Leon Tolstói disse uma ocasião: todo mundo precisa, ou todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Nessa mesma linha, Gandhi diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Quando você muda, meu amigo, tudo muda ao seu redor, como uma onda. Permita, pois, que Jesus mude o modo como você olha para as coisas, e as coisas que você olha mudarão. Claro, mudar não é fácil. Já Einstein observou que é mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do homem. Mudança é uma obra do Espírito. Mudança em nossa vida, em nossa casa, em nosso mundo, não é coisa para amadores. É obra do Espírito. Costuma-se dizer, diante de situações difíceis, que a solução está na educação. Claro, educação é muito importante, mas ela não tem todo esse poder. O problema é mais profundo. Alguns dos maiores enganadores e corruptos são pessoas com altos cursos, com educação superior, muitas vezes. Se não houver uma mudança interior, a educação será mais uma ferramenta de engano e corrupção. Por isso, o problema do mundo, meus amigos, ele é espiritual. E por isso a mudança, ela precisa ser espiritual. Há uma história na Bíblia que nos ajuda. Veja, na cidade de Jope havia uma discípula de Jesus chamada Dorcas. Ela era costureira e usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e o puseram num quarto do andar de cima. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava na cidade vizinha, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito enquanto ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto, se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da comunidade, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. O mundo, meus amigos, no qual Dorcas vivia em seu tempo, não era menos complicado do que o mundo em nosso tempo, cheio de injustiças, de desigualdade, de pobreza. Era um mundo especialmente difícil para as mulheres. A profissão de Dorcas era costureira. Ela é a única mulher na Bíblia de quem se diz que era discípula de Jesus. Não que ela fosse a única mulher discípula, mas ela é a única que recebe esse título. O Evangelho de Jesus
rompe os esquemas de desigualdade, de discriminação e de preconceitos da nossa cultura. O Evangelho, ele inaugura um novo tempo. Por isso, com Jesus, as mulheres ganham o direito de serem discípulos e serem reconhecidas como discípulos. Há até uma palavra na Bíblia que nós conhecemos, no Evangelho de Lucas, que vai nos dizer que quem sustentava Jesus era um grupo de mulheres abastadas da sociedade de então e que criam nele. Por isso, com Jesus, as mulheres ganham o patamar, ganham o direito de serem discípulas e de serem tratadas com igualdade em relação aos homens. Dorcas era discípula de Jesus e era bondosa. Ela usava a sua profissão para ajudar aos necessitados e não apenas com esmolas, com as sobras. A Bíblia não diz que ela era rica e mesmo assim ela era generosa. Uma ocasião eu desafiei uma pessoa de classe média a ser generosa e ela me disse: bondade, pastor, é para os ricos. Dorcas era bondosa, mesmo não sendo rica. Mas e aí? Ela era discípula por ser bondosa? Ou ela era bondosa porque era discípula de Jesus? Sim, você tem razão. Ela era bondosa por ser discípula de Jesus. E refletindo em si, em sua vida, a bondade de Deus, ela criou muitas ondas de bondade. Porque a notícia a respeito dela se espalhou por toda a cidade de Jope. E muitos creram em Jesus por consequência desse fato. Discípulos de Jesus, meus queridos, são bondosos, necessariamente. Se alguém for discípulo de Jesus e não for bondoso, tem alguma coisa errada. Discípulos de Jesus vivem num padrão diferente da sociedade e por isso criam ondas de bondade. E a gente é bondoso com aquilo que recebeu, como fruto de um trabalho abençoado. Interessante observar que Dorcas morreu e os pobres choram por ela. Quem vai chorar quando eu morrer? Isso certamente vai mostrar como eu era. Ser bondoso, por isso, para quem é cristão não é uma opção. Tanto é que Tiago, que era irmão de sangue de Jesus, no livro da Bíblia que ele escreveu e que leva o seu nome, ele diz: aquele que sabe que precisa fazer o bem e não faz, comete pecado. É o chamado pecado por omissão. Nós podemos pensar em nossas vidas como sendo frascos de perfume. Enquanto o perfume estiver fechado, ele não passa de um frasco de perfume. Ninguém sabe qual é o seu cheiro. Às vezes o frasco é lindo, a marca é charmosa, mas isso não basta. É preciso sentir o cheiro do perfume. Há muitos cristãos frascos, mas nós precisamos permitir que Deus faça de nós cristãos perfume. Se nos contentamos em ficar fechados em nós mesmos, nós não produzimos bondade. Aqueles que vivem pelo Espírito de Deus naturalmente enchem a terra de bondade, de modo que o mundo veja a bondade de Deus através deles, porque eles são como ondas. O que eu faço com isso? Não comece pelo lado errado, fazendo simplesmente um esforço para ser bom. Comece naquilo que transforma você naturalmente numa pessoa boa.
Comece com Cristo. Viva com Jesus. Esse é o começo de tudo. E aí, naturalmente, seguirão atos de bondade. O que você faz hoje pode mudar o seu mundo. O que você faz não fica apenas restrito a você, mas produz ondas que irradiam e alcançam outras pessoas. As nossas atitudes podem mudar a realidade à nossa volta no nosso mundo. Porque quando você muda, tudo muda. Atos de bondade transformam. Elogie alguém. Dê o seu lugar para outro sentar. Mande uma mensagem para alguém. Escute as pessoas. Ajude um amigo em necessidade. Acostume-se a orar por pessoas. Faça doações. Contribua com a sua comunidade. Cumprimente as pessoas sorrindo. Seja gentil. Envolva-se em projetos sociais. Envolva-se com algum departamento da comunidade. Tem um lugar para você aqui na nossa comunidade, nos babies, nos kids, com adolescentes, jovens e na música. Engaje-se. Faça alguma coisa por seus vizinhos. Permita que o Espírito de Deus desenvolva em você um estilo de vida marcado pela bondade e pela generosidade. Meus amigos, as crianças e os adolescentes de nossa comunidade estão, neste domingo, conversando sobre o mesmo assunto que nós estamos conversando aqui. Nosso objetivo é que toda a nossa comunidade, desde as crianças até os avós, todos nós possamos aprender a criar ondas de bondade. Exercite com as suas crianças, com seus netos, com seus afilhados, exercite a bondade de alguma maneira. Quem sabe um pequeno gesto, como o que nós vamos verificar no vídeo que vem a seguir e que eu quero convidar você a assistir comigo agora.
عدي القطر هيمشي. you.